Bem, eu tenho 67 anos. Significa isso que minha época já era bem diferente da de hoje, principalmente se considerar que as mudanças hoje acontecem muito mais rapidamente do que há uns 50, 60 anos atrás. Agora as coisas mudam da noite para o dia. Então eu sou criado no tempo em que cigarro não era reconhecido, pelo menos universalmente, como hoje, como uma doença. Não se como um agente de doenças tão poderoso quanto se sabe ser hoje. Nesse tempo havia até remédios que eram consumidos em forma de cigarro. Se não me engano, devia ser uma coisa, um tiro de canhão. Se não me engano, havia os tais cigarros que eram usados para asma. Ou seja, deviam irritar mais os broncos com aquela fumaça do que qualquer outra coisa. Havia outros cigarros. Havia também cigarros para se deixar de fumar para quem queria deixar o vício, mas era porque o vício era feio. O sujeito fedia, o outro tossia e tal, mas não porque fosse um mal de saúde. Pelo contrário, o cigarro era um símbolo de masculinidade ou sofisticação, maturidade, enfim, equilíbrio, charme social e assim por diante. Eu estava falando, um cigarro, uma marca de cigarro que se vendia nas farmácias, pelo menos na Bahia, esse cigarro se chamava Catedral, e eu tenho a impressão que era destinado a fazer com que as pessoas deixassem de fumar. Parece que o cigarro era tão abominável, o Catedral, que o sujeito deixava de fumar. Mas eu comecei a fumar de uma maneira talvez típica, quer dizer, as coisas que me fizeram começar a fumar devem ter sido típicas. O que me levou diretamente ao cigarro, assim, a coisa mais visível e o episódio que me levou ao cigarro foi, evidentemente, fruto desse clima todo favorável ao cigarro, em última análise, existente no meu tempo de jovem e adolescente. Eu tinha uma namorada. Naquele tempo os namoros eram muito mais complicados do que hoje. Não existia ficar, não existia essa liberdade de costumes, nem de longe como existe hoje. Hoje, naquela época, havia restrições que qualquer adolescente de hoje consideraria intoleráveis e motivo suficiente para ele receber uma sentença judicial que lhe assegurasse a expressão da sua individualidade diante de pais tirânicos ou qualquer coisa moderna assim. Naquela época não tinha nada disso. E o namoro era regrado, fiscalizado, a depender dos pais da moça, enfim, de algumas circunstâncias, mas não era nada como hoje. Então, e era muito mais cerimonioso. E essa moça, eu era um sujeito tímido, não tinha dinheiro, quer dizer, não era de família pobre, mas eu era sempre duro, andava duro. Não tinha muitas graças sociais, não era bonito, enfim, não tinha muita coisa a meu favor. E essa moça era muito bonitinha, bem feitinha e tudo isso, e tinha 1 ano e meio a mais do que eu, o que já me fazia estar categorizado como pirralho, palavra terrível que se usava
contra rapazes mais jovens. Mas ela deixou de lado a minha condição de pirralho e me namorou. Ela fumava. E, porque fumava, uma vez eu estava namorando, ou seja, sentado com ela no batente do edifício dela, conversando besteira, quando desce uma amiga dela e também minha contemporânea de faculdade, Lourdes, desce Lourdes e ela virou-se para Lourdes e disse assim: Lourdes, você tem um cigarro aí que me arranje? Porque aqui é o contrário, minha filha. Quem fuma é a mulher, o homem não fuma. Ela provavelmente não quis dizer nada com isso, mas eu vi nisso uma denúncia da minha não plenamente delineada masculinidade. Eu fiquei me sentindo muito mal, não era homem o suficiente, não era adulto e tal. Eu já tinha problema porque tinha pouca barba, eu fingia que precisava fazer a barba muito mais do que eu realmente precisava, porque já tinha esse problema. Imagine-se agora com esse negócio de nosso namoro ser ao contrário, não sei o que. Eu sei que desse dia em diante eu comecei a fazer força para me viciar num cigarro abominável que existia na época, mas que era o mais fraco. Na época não havia cigarros de filtro no Brasil. E o mais caro, perfumado, cheiroso e considerado fino na época, teve uma vida efêmera, mas vendeu. Era Columbia. E eu comprava cigarro Columbia e ficava com o cigarro no bico o dia inteiro enjoado para querer ficar à altura da namorada, ser homem finalmente. Além disso, havia outros estímulos. Por exemplo, nas cenas finais de filmes de guerra, eu assisti, a minha geração assistiu a um grande número de filmes de guerra. Uma enxurrada inesgotável de filmes de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra da Coreia e assim por diante. Então nós assistimos a muitos filmes de guerra. E era uma cena comum nos filmes de guerra, não só cigarro ser considerado um presente muito bom nos países ocupados e assim por diante, às vezes verdadeira moeda, como na cena patética em que o rapazinho simpático morria em combate e tinha seu último diálogo com seus companheiros antes de agonizar definitivamente, antes de expirar. Aí o sargento geralmente vinha, acendia o cigarro na própria boca e punha na boca do infeliz um cigarrinho saideira, para não falar no cigarro, até no cigarro de quem ia ser fuzilado. Mas isso já não era uma coisa estimulante assim. Pelo menos o outro era herói de guerra e o fuzilado geralmente era algum bandido. Mas de qualquer forma o cigarro era uma coisa muito socialmente aceita. Fumava-se nos aviões, fumava-se em toda parte. Era um direito de fumar. E, além de tudo, culturalmente, voltando eu à nossa formação cultural de jovens, culturalmente era quase irresistível a pressão do cigarro, inclusive sobre as mulheres. Sobre os homens era inequívoca, era visível. Por exemplo, houve um filme chamado é uma vergonha, mas eu não lembro do título em português. Me lembro do título em inglês. Eu me desculpo por isso, pelo fato de eu pequeno,
e rapazinho. Eu falo inglês desde rapazinho, desde meus 11, 12 anos de inglês, de idade, que às vezes eu passei períodos em que não falava português, era inglês, era a minha segunda língua. Então eu assistia aos filmes e muitas vezes não lia as legendas e muitas vezes não prestava atenção. Eu já sabia dos lançamentos, antes era cinéfilo, e não sei, tanto assim que não sei. Eu sei que esse filme se chama, em inglês, Young at Heart. Jovem de coração, ou coração jovem, a pessoa de coração jovem, Young at Heart, jovem no coração, digamos, embora seja uma tradução muito feia, o jovem de coração, mas não era esse o título que passou o filme. Eu sei que esse filme era estrelado basicamente por Doris Day, bem mais jovem do que no tempo das comédias de Rock Hudson, Doris Day e Frank Sinatra, fumando. Doris Day era uma heroína inexpugnável, foi a permanente, apesar de, além de ter sido uma das grandes cantoras, talvez a maior cantora branca da geração dela, era muito pouco valorizada por causa de certas coisas melosas e que eu dou metida, mas era uma grande cantora, o que não tem nada a ver com cigarro, eu sei, mas ela aliava o fato de ser uma grande cantora e depois ter se revelado uma bela atriz ao fato de ser sexualmente inexpugnável nos filmes. Ela era permanente virgem. Essa condição não é violada por Frank Sinatra. Ela permaneceu virgem, embora tenha casado. O ficado de casar com Frank Sinatra no final feliz do filme. Mas Frank Sinatra botava um cigarro no bico e seduzia até Doris Day. Quer dizer, isso da imaginação nossa de adolescentes febris, derramando hormônios por todos os poros, era uma coisa irresistível. Se Frank Sinatra botava aquele cigarrinho no bico, cantava como cantava, não perdia o fôlego, coisa nenhuma, e seduzia Doris Day, nós no mínimo seduziríamos a vizinha imitando Francisco Carlos aqui no Brasil, que era o cantor da moda nessa época. Então, fumar para mim acabou sendo uma coisa que não é que tenha sido imposta, porque eu podia ter resistido, mas foi uma coisa que foi desejada a um certo ponto. Não chegou a ser nem... Eu busquei o cigarro, porque ele me apresentava diversas vantagens sociais. Depois o cigarro começou, na medida que esse veneno e todo o complexo de coisas ligadas ao cigarro me pegavam, o cigarro começou a virar companheiro para namoro, na hora do namoro tímido e sem graça e cheio de restrições daquela época. Uma situação embaraçosa qualquer sempre podia ser contornada ou minimizada acendendo-se um cigarro. A concentração passou a depender de cigarro, porque, por exemplo, na faculdade de Direito os alunos fumavam livremente nas aulas e, portanto, muita gente, se não tivesse fumando, não fazia a prova direito, porque não se concentrava. Nas redações de jornais, fumava, a primeira coisa que se botava era cinzeiro, e não havia escolas de jornalismo. Nós aprendíamos como focas, jornalistas principiantes, como quem estava ingressando na escola de fuzileiros navais, obedecendo aos berros. Era gente boa, claro, mas era como funcionavam as coisas na época. Geralmente berravam com a gente o pessoal mais velho, os veteranos.
E nós, os aprendizes, tínhamos direito a muito pouca coisa. E entre as coisas a que tínhamos direito era imitar os mais velhos. Todos fumavam desbragadamente enquanto faziam suas crônicas, seus artigos, etc. Enfim, contra o cigarro, nessa época, vamos dizer, além de meu pai fumar muito, minha mãe não, mas meu pai não tirava o cigarro da boca, ainda tinha esse fator. Contra o cigarro havia muito pouco. A favor do cigarro havia muito, de maneira que ele ganhou. Com o decorrer do tempo e o aprofundamento dos conhecimentos da medicina e da pneumologia, mais especificamente, o cigarro foi sendo gradualmente desmascarado. Mas é um processo penoso porque envolve tão poderosos interesses econômicos e sei lá que outro tipo de interesse, que não é fácil a batalha contra o vício. Sabendo-se ainda que a nicotina é uma substância que provoca vício. Me disse um homem de ciência recentemente que soube de um experimento numa universidade americana onde camundongos viciados em várias drogas foram gradualmente sendo privados de comida. Então havia o grupo dos cocainômanos, o grupo dos heroinômanos, o grupo dos alcoólatras e assim por diante, e o grupo dos tabagistas. Me disse esse camarada que me falou que ficou muito impressionado com a pesquisa, porque o relatório da pesquisa revelava que eles deixaram os ratos chegarem a perto, todos os grupos, perto da inanição. E quando eles já não se aguentavam mais de fome, eles foram soltos. À frente de cada grupo havia uma porção, o oferecimento da droga e de comida. Todos os componentes de todos os grupos primeiro foram fazer uma boquinha, se dirigiram à comida e em seguida foram à droga. Com a notória exceção dos tabagistas. Os tabagistas foram primeiro à droga e só então se alimentaram. O que eu sei é que hoje eu sou um homem até de sorte, porque não fui atingido brutalmente como tantos outros foi atingido. Pelo menos até hoje não fui atingido. E bato na madeira e me benzo quando digo isso. Mas não foi atingido até hoje de uma forma extremamente contundente. Mas minha função respiratória evidentemente está comprometida. E minha função cardíaca é muitíssimo provavelmente afetada por isso. Ou seja, a famosa qualidade de vida, contra cujos exageros eu até tenho escrito e tenho feito uma certa gozação, mas a famosa qualidade de vida, no meu caso, tende, e eu sei disso, e é estúpido reconhecer isso e não fazer nada, eu sei, não estou procurando explicações, mas minha situação tende a piorar.
porque eu estou respirando mal. Estou ficando é uma maneira graciosa e autoenganadora de dizer estou ficando velho. Eu estou velho, coroa oficialmente ancião. Então não posso me dar a esses excessos mais, tenho que parar de fumar. Mas parar de fumar é um esforço terrível. É difícil por todos os lados. Principalmente aqui onde estou agora, finalizando esse depoimento, que eu espero ter sido útil de alguma forma. Eu já não sei mais o que ia dizer. Quando terminando esse depoimento, eu reconheço minha condição de viciado. Não consigo parar por uma razão ou outra. Sempre há um pretexto, há uma tentação, há um adiamento que parece inevitável, e eu vou fumando. Disso não tenho o menor orgulho e apenas estou dando este depoimento porque meu abnegado amigo Dr. Alexandre Milagres me pediu. Se precisarem, não sei do que poderia ser, mas se precisarem de alguma nova informação ou depoimento meu, é fácil, através de Alexandre, me encontrar. E espero que quem me ouviu tenha mais sorte se estiver empenhado numa batalha contra esse inimigo feroz que é o cigarro. Muito obrigado.